Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam passando bem, que todos estejam bem e o principal de tudo, sobrepujando. Gostaria de lembrar no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal, que é muito importante. A sua inscrição é importante para mim, para que a gente possa sobrepujar com todos, não só a minha pessoa, mas também que a gente possa compartilhar esse vídeo e o YouTube vai entender que quanto mais pessoas que estão sendo inscritas, vai ficar muito mais prático para que todos possam também sobrepujar, transbordar. Hoje nós vamos falar num assunto que fala assim, para quem eu trabalho? Esse assunto vai ser parte 1 e parte 2. Nós sabemos que todos nós precisamos de trabalhar, não tem jeito, né? Ou o homem ou a mulher vai precisar de trabalhar. E ultimamente os dois têm exercido funções pesadas no trabalho. Não só o homem, como antigamente, mas hoje a mulher também tem trabalhado, porque infelizmente o salário que o homem traz, que uma pessoa, o homem e a mulher traz, não é o suficiente. Então precisa geralmente duas pessoas, com exceção de alguns que têm uma estabilidade boa e não precisa que um dos dois trabalhe, né? Mas uma das coisas que é interessante para a gente poder prestar atenção, que quando nós formos trabalhar, nós temos que lembrar que o nosso trabalho tem que pagar os nossos compromissos, tem que ter o dinheiro para fazer investimento e tem que ter o dinheiro do desfrute. Eu chamo isso de CID, que é o compromisso, investimento e o desfrute. Dentro de tudo isso, a gente vai falar sobre vários tópicos e vários assuntos. Tá? Primeiro eu vou dar uma explicação. Eu sou o chefe, né, dentro do trabalho, eu tenho um chefe, né? Vou falar sobre a ciência em dar ordens, se você for um chefe, como incentivar o seu funcionário, como você, como funcionário ou como empregado, deve atender o seu chefe, e uma das coisas que é importante, se eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho. Se eu tiver prazer, com certeza nós vamos ter sucesso em todas as partes. E aonde eu quero chegar? De tudo isso eu vou trabalhar, mas eu tenho que chegar a um objetivo, porque você tem que pensar que hoje você é jovem, tem 20 anos de idade, 30, 40, 50, 60 já, como eu já passei dos 60, estou aposentado, nós temos que ter um objetivo, né? Aonde eu quero chegar. Porque se você não tiver um objetivo de onde você quiser chegar, as coisas tornam-se difíceis. Então, vamos ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre quais são os tipos de trabalho, só para você poder entender. Existem vários tipos de trabalho, mas eu estou colocando em pauta alguns principais que é do nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos falar, aquele trabalhador que trabalha na CLT. É o cara que é registrado, tem sua carteira de trabalho, ele tem seus direitos diante da empresa, ele pode tirar férias, ele pode receber a sua remuneração, tem seu fundo de garantia, porém ele trabalha dentro de uma empresa e ele tem como objetivo dessa empresa a meta, atingir a meta que é o business plan, que é a meta da empresa. Tá? Então esse é o CLT. Aí também existe o servidor público. Qual é a principal meta dele? A meta do servidor público, o objetivo é servir o próximo de acordo com a lei, né? Então esse é o servidor público. O nome já diz, servidor público, ele serve ao público, né? Então isso, como que ele chega lá? Ele chega de acordo, ele vai trabalhar com o objetivo de chegar ao ponto de servir toda a comunidade, quer seja federal, estadual, municipal, né? E daí nós também encontramos o profissional liberal. Qual é o objetivo dele? Ele faz atendimento, ele dá o atendimento, por exemplo, atendimento ao cliente. Um exemplo, pode ser um advogado, um médico, um dentista, pode ser um contador, pode ser um tradutor. Então são essas funções, tem uma variedade enorme do profissional liberal. E o objetivo dele é atender ao público, né, de acordo com o seu serviço prestado. Então, isso é só para você ter uma ideia. E também tem um empresário. Né? O empresário, qual é a meta dele? A meta dele é o lucro.
Então, ele constrói, ele põe a mão na massa nas coisas, ele é o gestor, ele produz, ele levanta a empresa para que essa empresa venha gerar lucro. Às vezes você fala assim, mas todo patrão é milionário. Você também pode ser patrão. Eu só estou dizendo alguns tipos de trabalho que você pode estar executando, servindo e trabalhando no momento. Mas você pode ser também empresário se você tiver coragem suficiente para assumir uma posição como empresário. E também tem a profissão MC. O que é MC? É a mãe que dá o suporte dentro de casa. Né? O objetivo dela, o que é? Suporte. Ela dá o suporte para o marido, ela dá o suporte para a casa, para os filhos. E na palavra de Deus diz que a mulher virtuosa é a mulher que realmente cumpre com todos esses papéis dentro da casa. Ela dá a organização dentro da casa, para que a casa venha a sobrepujar. Essa é a mulher virtuosa dentro da casa dela. Então, não ia deixar de falar que a mãe é um dos eixos dentro da casa. Eu não tive mãe, mas tive 3 irmãs que fizeram o papel de mãe e meu pai fez o papel de pai. Mas com muita sabedoria conseguiram coordenar muitas coisas. Faltou a identidade de mãe, faltou a identidade de mãe, mas elas puderam suprir. Então, provavelmente você é uma pessoa que não tem pai nem mãe, ou é órfão, ou alguém assim, mas alguém cuidou de você, com certeza, para você chegar até o ponto que você está. Então, essa pessoa, com certeza, deve ter tido virtude para você chegar no ponto que você está. Uma das outras coisas interessantes que eu queria falar é o seguinte: muitas pessoas trabalham para mostrar para o patrão, para mostrar para o funcionário, para mostrar dentro de casa, para mostrar para os amigos, mas quando você fizer o teu trabalho, lembre-se de uma coisa, porque muitas pessoas têm frustração diante de tudo que faz. Né? Então tem uma palavra que está na Bíblia, que é em Colossenses 3:23, que ele diz o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. O que significa isso? Se você fizer tudo muito bem diante de Deus, automaticamente você está agradando o seu patrão, agradando a tua esposa, agradando os teus filhos, agradando os teus clientes, porque você faz de coração para Deus. Você fazendo de coração para Deus é um pouco mais sublime do que se estivesse fazendo para os homens. Né? Então, guarda isso, que isso daí é muito legal para você pôr em prática, porque muitas pessoas às vezes estão trabalhando e falam assim: Clóvis, não é fácil quando eu estou trabalhando, eu não tenho reconhecimento de ninguém. Mas, se você tiver com esse pensamento, eu estou fazendo para Deus, com certeza, quem reconhece e quem é o poderoso para mudar toda a situação é o próprio Deus na tua vida. É um conselho que eu dou para você, pega. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, você tem livre arbítrio para acreditar naquilo que você quiser. Eu acredito mais no meu braço. Então vai no teu braço e tudo bem. Bem, antes de começar um trabalho, nós temos que planejar, ou seja, mãe de casa, ou seja, empresário, ou seja, patrão, ou seja, CLT, ou seja, servidor. Você tem que, para iniciar tudo isso, eu dou um conselho: você precisa de uma agenda, porque a agenda facilita todas as coisas. Existem vários tipos de agenda, como eu já falei, eu quero ver se eu coloco no fim desse vídeo, para você assistir Agenda ou Desorganizado. Foi um dos temas que eu falei algumas semanas atrás, que é muito legal isso para você, como você se organiza. Então, você tem vários tipos de agenda. Pode ser comprar uma agenda mesmo numa livraria, ou ter um caderno de anotações, que você põe suas anotações lá, que viram uma agenda, ou até mesmo uma agenda eletrônica. Né? Tem até algumas mães de casa que ela passa do tablet, do celular dela para a TV na cozinha, ela põe as tarefas lá, ela se organiza. Usa da tua criatividade. Né? Então você pode usar. Eu também tive chefes que trabalhavam com agendas eletrônicas. Ele mandava de outro país, ou qual era o objetivo para cumprir durante aquela semana, e é assim que a gente efetuava as tarefas, ia ticando, ia ficando verde e tudo mais. Então essa é uma das coisas que você faz. Por que a agenda? A agenda te ajuda a você saber quais são os compromissos que você tem, ou dentro da sua casa, ou dentro do teu trabalho, horário de cada coisa,
E daí, dentro disso, você se planeja em cima da sua prioridade. Por exemplo, se você tinha uma agenda, amanhã é um dia corrido, você dá uma olhada lá, você se organiza com os horários de tudo aquilo que você tem que fazer. E se você colocar em prioridade, vai ficar muito mais fácil para você executar o teu trabalho, né? Então, essa é uma das dicas que eu dou para quem é um trabalhador de qualquer área, tá? Aquela pessoa que trabalha em qualquer área, sem discriminação. Uma das coisas que é interessante também é você usar a sua rede social. Hoje em dia você tem tudo no seu celular, né? Você tem e-mail no seu celular, você tem o WhatsApp no seu celular, você tem o Signal no seu celular, você tem o Instagram, você tem vários tipos de aplicativos que te dá acesso a muitas informações. Se você é empresário ou dona de casa, mas para que eu vou ter que olhar? Dona de casa vai olhar no seu WhatsApp lá, não, vai olhar na meteorologia como vai estar o tempo hoje, se ela vai poder fazer uma faxina do lado de fora de casa, lavar roupa ou não vai lavar roupa, enfim. Isso ajuda bastante. Então, você ter hoje em dia uma ferramenta que é uma ferramenta digital vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Aí, durante o dia, se você tiver mudanças no seu plano, então você vai se adequar para essas mudanças, né? Então, quando você tem uma agenda, você se organizou, vou precisar de ter uma mudança no plano, então você sabe o que você tem para o dia de hoje e você vê qual é a atitude que você vai tomar, né? Uma das coisas que é interessante, eu usei no trabalho muitos anos, eu sempre usei caixinhas de prioridade, a caixa alta prioridade, média e a normal. Alta prioridade é quando eu tinha que responder para ontem, a média eu podia passar alguns dias e a normal eu podia tocar dia a dia. Na mesma função que você pode usar na tua casa, como dona de casa, você tem a sua prioridade, por exemplo, hoje eu preciso lavar aquele banheiro, limpar aquele banheiro porque está horrível, não tem mais jeito. Então é uma prioridade alta. Hoje eu vou lavar roupa, mas o balaio não está cheio. Então você diminui um pouco, entra numa prioridade média, não é no primeiro dia da prioridade de lavar o banheiro, você deixa para outro dia. E as coisas normais, cotidiano, que é você se organizar dentro de casa, a comida, organizar, orquestrar a tua casa. É um exemplo. E a mesma coisa para o empresário, para o servidor público, para o CLT e para qualquer um que trabalha. Por exemplo, se você é um pedreiro, um pintor, vamos supor que você é um pintor. Antes de sair para o trabalho, você organiza, vê as peças que você tem. Eu preciso do balde, eu preciso do pincel, eu preciso do rolo, eu preciso da fita. Veja tudo antes, para quando você chegar no trabalho, você não ficar perdido. Esqueci, peraí que eu vou buscar. Peraí. Então, se você tiver um checklist, que é uma listinha pequenininha que você pode classificar, você vai olhando e fala, isso tá, isso tá, isso tá, acabou, fecha e vai embora. Eu, por exemplo, como eu gosto de mexer muito em casa, pinto, às vezes vou pintar em outro imóvel, ou vou fazer alguma outra coisa em outra propriedade, eu tenho meu checklist, eu não esqueço nada, eu levo até a mais, mas deixo no carro, organizado, numa caixa organizadora, e levo as coisas e não falta nada. Isso aí é muito bom para você se planejar antes de você executar, tá bom? Então isso é uma das coisas que você pode fazer, organizar antes de você começar a trabalhar, tá? Agora nós vamos falar o que é o chefe, né? O chefe é a pessoa que comanda, tem autoridade em cima dos funcionários. Ou a mãe, que é a chefe dentro de casa, tem autoridade diante dos filhos, diante do movimento da casa, diante das servas, diante das pessoas que estão trabalhando com ela, né? Então, qual é a prioridade você como chefe? Você como chefe, você tem a capacidade de delegar, de solicitar o serviço que cada um vai executar. Então você é a pessoa que faz a coordenação de todas as coisas, porque você tem a meta onde você vai chegar, o teu objetivo, meta, como se diz, você usa o seu suporte, você como dono da empresa, você quer saber do lucro, então tem várias coisas que é o teu ponto em que você vai atingir. E você tem que saber como coordenar os seus funcionários, a pessoa que está abaixo de você. Porque se você souber coordenar, você está sendo um maestro diante desses instrumentos para que todos venham tocar plenamente para alcançar a meta, por exemplo, saber motivá-los, né? Saber repreender aqueles sem generalizar, por exemplo,
Você sabe que você tem funcionários, isso nós vamos falar sobre a ciência de como ser um chefe. Nós vamos falar mais tarde, vai ser no capítulo número 2, que é muito legal também para você poder aprender. Mas daí você vai saber como repreender teu funcionário, repreender a pessoa que está fazendo algo errado. Não use o método de generalizar. Por exemplo, tem um funcionário seu que, por exemplo, ele deu um berro lá no meio de uma reunião que não pegou bem porque tinha um cliente lá no meio. Um exemplo, tá? Estou falando um exemplo. Você não pode chegar para ele e falar assim, pô, você só berra, você berra. Não, você tem que não generalizar. Você fala assim, olha, eu não gosto da sua atitude porque você berrou aquilo. Então você vai repreender de acordo com a atitude. Você não pode generalizar. Suponhamos que a pessoa deixa só a mesa dele desorganizada, ou ele vai na mesa dos outros e ele desorganiza a mesa dos outros. Né? Então você não pode falar para o seu funcionário, para essa pessoa, para o teu filho, você é desorganizado, você não tem jeito, não existe isso. Você não pode generalizar com a pessoa ser desorganizada, mas sim você pode falar para a pessoa, olha, a tua mesa está desorganizada, você precisa organizar. Né? Você está desorganizado na tua mesa e automaticamente você desorganiza a mesa do teu amigo. Então, por favor, eu não gostaria que você fizesse isso. Você tem a voz de comando, mas não generalize que ele é uma pessoa desorganizada. Porque todos os funcionários, se está dentro do teu time, têm qualidades. Agora, se ele não tiver a qualidade e não tiver cumprido a meta que ele precisa, você pode exonerar, você pode mandar embora e você pode convidar ele a melhorar. Se não tiver uma melhora, é do seu direito você exonerar ou mandar embora. Tá? Então essa é a função do chefe. O chefe é como um maestro que ele coordena todas as coisas. Tá? Agora, vamos mudar um pouco a situação. Eu tenho um chefe. É diferente, você sai da posição de chefe e vai para a posição de funcionário. Então, você como funcionário, um exemplo, você é um CLT. Qual é o propósito da CLT? Alcançar o business plan da empresa. Ah, Clóvis, o que é business plan da empresa? O business plan da empresa significa a meta da empresa. O objetivo, nenhuma empresa trabalha para não ganhar dinheiro, nenhuma empresa trabalha para não chegar a um ponto certo, né? Para não ter lucro. Né? Grandes corporações, eles têm que ter lucro. Se não tiver lucro, por isso que você tem a meta dentro da empresa. Né? O propósito lá da empresa, o que é? Você atingir a meta. Porque você atingindo a meta, a empresa vai conseguir pagar até lucros, dividendos e assim sucessivamente. Né? Ou banco, ou empresa de transporte, ou empresa de comunicação, ou empresa de produto, empresa que produz algum produto, coisa e tal, ela tem que ter. Por isso que você escuta, às vezes, até no departamento de vendas, a meta é essa, você tem que alcançar isso, X número de coisas. Então todo mundo vive na pressão. Mas você, como funcionário, você sabe que você tem que cumprir essas metas para que essa empresa possa prosperar. Ela prosperando, automaticamente você também prospera junto com ela. Né? Outra coisa, por exemplo, como servidor público, qual é a tua meta como servidor público? É servir a pessoa. Né? Você dá o suporte do teu serviço para essa pessoa. Por exemplo, INSS. Né? Você como atendente de INSS no balcão, atendendo a pessoa, você vai dar orientação, mesmo que ela tenha a dificuldade de entender, você tem que ter como se diz, ser inteligente o suficiente para você poder suprir essa dificuldade da pessoa, para que ela possa ser bem atendida. Por isso que o nome é servidor público. Né? Ele está pronto para servir o próximo. E dentro disso, quando você trabalha muito bem, você é elogiado pelo público, é elogiado, e você você acha que isso não tem uma recompensa? Sim, tem uma recompensa, porque melhora o trabalho, melhora todas as coisas. Por exemplo, eu tenho uma cidade que eu fui atendido pelo INSS, puxa, eu voltei lá para elogiar, porque fui muito bem atendido. Quando as pessoas falam, o INSS não funciona bem, eu falo, olha, não sou de acordo, porque nesse local eu fui muito bem atendido. Então, o que significa? Você engrandece o local através do seu atendimento. Né? Dá prazer. Outro dia eu fui na prefeitura, na cidade em que eu moro, puxa, recebi um atendimento tremendo. Eu falei, olha, muito obrigado pelo seu atendimento. E a pessoa me lembrou de uma coisa muito legal. Falou assim, qual é o nome da minha função? Falei, servidor público. Então, estou pronto para servi-lo. Então, isso é muito legal. Então, isso daí, muitos às vezes falam, eu não estou nem aí, mas lembre-se que tem uma pessoa
Tem um ser que está vendo o teu trabalho, e esse ser é o próprio Deus que vê como você atinge o seu ponto de cumprir com a sua função. E da mesma forma, no serviço que você é um profissional liberal. Né? Lembra quando você for fazer o serviço para outra pessoa, o que significa? Você faz serviço com excelência. Né? Se você é por exemplo, um pintor, um cara que está pintando a casa, está arrumando, você tira os luzes, você tira os interruptores, você tira todos os espelhos, você pinta a casa bonita e na hora de terminar você vê que tem uma torneira pingando, não é a tua obrigação, mas faça algo a mais. Ah, mas eu não sei mexer, então não mexa. Mas se você sabe mexer, tirar esse pingar, o gotejar da torneira, trocando um corinho, ou mexendo na própria, um quarto de volta que é cerâmica, você sabe mexer, ou passando um teflon para você fazer um acabamento, para evitar que pingue, faça isso, porque isso é trabalho em excelência. Ah, mas não é minha obrigação. Mas sabe o que acontece? Quando você começa a fazer isso, não falta clientes, não falta pessoas para você ter. E uma das coisas que é muito legal e que poucas pessoas percebem isso, eles agregam valor. Imagine você como um advogado, eu sei que é muito difícil a profissão de advogado, porque eu já precisei de alguns, ele não te dá retorno, ele não fala para você onde está o processo, não fala nada. Ele faz um preço bom, você acha que está bom e está incluído em tudo, mas ele não te dá um retorno, nem diz em que instância está, se foi julgado, se não foi julgado, ele deixa rolar. E você tem que ficar, é verdade ou mentira, você ficar ligando, mas eu sei que tem advogados que o que fazem? Dão um plano de pagamento, tratam bem o seu cliente, dão um café, dão uma água, recepciona muito bem o seu cliente. Semanalmente ele dá um retorno, um feedback, olha, teu processo está nesse andamento, vai demorar mais 10 dias, 15 dias, mas está sempre dando retorno. O que acontece? Esse cara é elogiado, ele é recomendado por outras pessoas, e o que ele pode fazer? Agregar valor, o preço dele pode subir, porque as pessoas às vezes não procuram só pelo preço, mas procuram por aquele que realmente é muito bem atendido. Ah, quanto que você pagou? Eu paguei, nossa, cara, mas olha, esse cara compensa. Quando você entrar com esse é advogado, esse é porreta. Então a pessoa é recomendada por outro. Vai que você não vai se arrepender. É caro, mas o caro sai barato. Por quê? Você conhece aquele velho ditado, o barato sai caro, não é isso? Então, nesse caso fica invertido. O caro fica-se barato. Por quê? Porque você chega num ponto final. Né? Então, coisas que você pode agregar como um profissional liberal. Outra coisa também como empresário. Como empresário, eu sei que você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que saber comprar, você vai ter que saber vender, você vai ter que saber comprar coisas com qualidades e, principalmente, uma das coisas importantes, principalmente para o empresário, é ele comprar barato. Comprar barato com produto de qualidade para poder vender num preço bom. Ele fazendo isso, o que acontece? Quando ele executa a venda, executa o serviço, ele traz com qualidade, com excelência. Isso que acontece até o recebimento final, quando o cliente recebe o seu produto, aí termina-se a venda. Bem, finalizando a parte 1, para quem eu trabalho, no próximo capítulo nós vamos falar sobre a parte 2, para quem eu trabalho, e nós vamos falar sobre uns tópicos super legais que você deveria prestar atenção e não perder esse próximo capítulo. Tópico que nós vamos comentar: a ciência em dar ordens, como incentivar o seu funcionário, como atender o seu chefe. Outra coisa legal que às vezes a gente não presta atenção: tenho prazer naquilo que eu faço? Isto é, eu estou tendo prazer no meu trabalho? Né? E aonde eu quero chegar? Porque afinal de contas, não adianta você trabalhar 10, 20, 30, 40 anos e não chegar onde você gostaria de chegar. Então, próximo capítulo, próxima parte, número 2, eu vou ensinar vocês a como chegar a esse ponto final e ter sucesso em tudo que vocês forem fazer para poderem sobrepujar. Não se esqueçam que o importante de tudo isso, nós mantemos os nossos compromissos, que são os nossos pagamentos, os investimentos e o desfrute. Lembra da sigla que eu falei, CID, né? CID, compromisso, investimento e desfrute.
Bem, estamos chegando ao final da primeira parte e gostaria que vocês pudessem pegar lápis e papel e que vocês anotassem algumas coisas para a lição de casa, né, a tarefa de casa. Por que eu falo isso? Porque é importante que depois que você escutou todo esse conteúdo, você lembre diante dessas perguntas para você colocar em prática, para saber aonde que você está situado, né? Também peço para que você dê o seu joinha, o seu like, porque você dando like significa que foi útil para você, né? Se não foi útil para você, lembre-se de alguém que pode ser útil. Então compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, com alguém que você acha que precisa entender sobre esse assunto, tá? E não se esqueça do capítulo número 2, que é a parte número 2, para quem eu trabalho, tá? Primeira pergunta: tenho executado a função que eu escolhi? Lembre-se bem, quando você começou a trabalhar, é aquilo mesmo que eu queria? Eu trabalho para homens ou eu trabalho para Deus? Quem está vendo o meu trabalho? Eu sou um bom chefe? Eu tenho executado as minhas funções do jeito que eu precisaria de executar como chefe? Então, se você estiver fazendo tudo isso, responda essas questões, reavalie a tua vida, reavalie aonde você está trabalhando, para saber se você realmente está tendo prazer naquilo que você faz e principalmente cumprindo com o seu CID. Fico feliz em que você ficou até o finzinho desse estudo. Quero desejar para vocês uma excelente semana, um forte abraço e vamos sobrepujar.